Nossa! Então, é o seguinte, hoje nós vamos com a aula 9, né? E aí eu deixei, como o assunto é bem legal, quer dizer, todos são legais, mas tem uns que a gente já passou por cima, então dá para passar mais batido. São dois temas muito legais que deu para dividir em dois. Então, hoje nós vamos terminar o Sermão do Monte, está escrito em Mateus, capítulo 5, então é o 5, 6... né? E o 7. E o 8 já começa as curas. Então, o Sermão do Monte, na verdade, ele termina no capítulo 8, que é onde que nós estamos, né? Nós estamos no 7 e vamos terminar aqui, ok? A liçãozinha que eu dei, nós vamos falar só do 7, de 15 a 23, tá bom? Então, o que acontece? São só os últimos versículos, que nós já falamos das duas estradas a semana passada, e agora os falsos profetas. Mas você já falou sobre os falsos profetas no estudo de João. Ok, ali era João falando, aqui é Jesus contando. Então, nós vamos ver o que Jesus fala sobre os falsos profetas, tá? Então, a primeira pergunta vem dizendo o quê? O que você entende por profeta? Existe... Deixa eu ver se eu pus essa pergunta aqui. Não. Então, profeta, automaticamente, é quem dá uma profecia, certo? O que é uma profecia? Muitas vezes é confundida com adivinhação. Existem profetas e existem adivinhos. Profeta é um dom. Adivinho é um espírito, tá? Então, existe o espírito de adivinhação. E existe o dom da profecia, entendeu a diferença? Muitas vezes é confundido. Então, eu vou contar um negócio para vocês, certo? O inimigo, que, né? Tem gente que não pode falar no diabo, né? Então fala Lúcifer, o inimigo, o da concorrência, usa o termo que quiser, tá? A função dele é imitar tudo que Deus faz, ele imita, tá? Ele imita tudo. Então, é sempre uma cópia mal feita, sabe? Coisa da China, do Paraguai, alguma coisa assim parecido com isso, tá? E o que acontece? Nós vemos lá, quando no livro de Atos, quando Paulo saiu e apareceu o adivinhador, e ele é um espírito, ele começou a adivinhar umas coisas. Então, eu vou dizer assim, você vai na cartomante, nós vamos falar ainda sobre feitiçaria e cartomancia e bruxaria, nós vamos falar biblicamente, exatamente alusivo ao final de outubro, porque é um mês que no Brasil agora já está ficando famoso também, mas é muito forte isso aqui, e nós vamos estudar à luz da palavra até que ponto eu posso me envolver nisso ou não, tá? Porque a Bíblia é muito clara sobre a feitiçaria. Então, é assim, eu sou da luz, eu não vou celebrar a morte. Eu sou da vida, eu não vou celebrar a morte. Isso digo eu, a Kátia, tá? Mas é tão bonitinha as bruxinhas. Então, é bruxa, tô fora. Por quê? Mas isso nós vamos falar depois, tá? Mas o que acontece? Quando eu era adolescente, as meninas gostavam de ir na cartomante, né? Alemão, né? E alemão, e não sei o quê, e a cartomante lia as cartas e tinha os negócios lá. E era muito engraçado, porque com adolescente a história é sempre a mesma. Você está apaixonada por um menino, apareceu uma outra que está querendo roubar seu grande amor. Aquela coisa que é meio óbvio, né? Então, cigano. Na minha cidade tinha acampamento de cigano. Então, você passava na rua, cigano estava lá lendo mão. Eu lembro do meu pai, fez uma vez. Meu pai era meio doido, sabe? A mulher chamou ele e falou assim, deixa eu ler sua mão. Aí ele falou assim, segurou a mão dela e falou assim, deixa eu ler a sua. Abriu. Aqui diz que você adivinha, quer dizer que você vai para o inferno. Se você não se arrepender e mudar de vida, você vai para o inferno. E ela fugia e ele segurando a mão e falando de Jesus para a mulher. O cara era doido, né? Então, o que acontece? Uma coisa é uma profecia. Uma profecia vem de Deus, tá? E pode ser uma coisa. Então, veja bem. Vamos dar um exemplo que a Ana está querendo ir passear no Japão, tá? Um exemplo. A Ana está querendo passear no Japão. Eu não sei e a Sayonara não sabe, tá? Esse desejo dela. Aí, um dia, ela vai em algum lugar e alguém vai e fala para ela, Ana, essa viagem que você está querendo, você vai fazer em tal e tal tempo. Então, por que esse tipo de coisa você respeita? Porque é uma pessoa que não sabe e só vem concretizar uma coisa que já estava dentro de você. Não existe profecia de que você nem espera,
que não tem nada a ver com a sua vida, isso não é profecia, é o que a gente chama de profetada, é adivinhação, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Existem gente dentro das igrejas que não larga uma cartomante. E isso eu vou falar para você, né? E que você vai, mas aí não chama cartomante, porque é de dentro da igreja, né? Fala que é profeta, né? Então é o seguinte, é cartomante gospel, esse negócio que vai lá só para adivinhar o seu futuro. O que, que é isso? Uma coisa é a Sayonara orar por mim e falar para mim assim, olha, Cátia, toma cuidado com isso, isso, isso. Só que eu já vou saber o que, que é. Então a profecia vem para confirmar ou para divertir alguma coisa. Então isso é uma profecia que você tem que tomar cuidado, mas isso é muito raro, tá? Algumas pessoas só, porque é um dom de Deus. Agora, adivinhação é um espírito. Então você precisa ter cuidado. Então é assim, o inimigo, ele sabe o que passou. Ele não tem poder. Olha que legal. O diabo não tem poder para ler pensamento e nem para adivinhar o futuro, tá? Fiquem tranquilos enquanto a isso. Então é o seguinte, se ele não pode ler o pensamento, cuidado com as coisas que você fala, porque ele é esperto, ele estuda o ser humano há 3 milhões de anos, então ele sabe. Então, por exemplo, a Kátia, eu sei que quando você está nervosa, a sua pupila dilata. Quando você vai falar uma mentira, a sua pupila dilata. Eu sei isso, que não trabalho com isso nem nada. Imagina o diabo. Pela sua postura, ele sabe o que é que você está pensando, mas ele não lê pensamento. Glória a Deus, tá? E é muito fácil eu chegar para a Ana, pegar na mão dela. Vamos trocar, vamos falar com a Sayonara. Sayonara, eu pego na Rebeca, que é novinha, que ela não está aparecendo aí, mas ela está aí, tá? Adolescente, né? Pego a mão da Rebeca e falo assim, Rebeca, você morava em outro país, estudava assim assado, falo tudo o passado. Depois que você fala o passado e você acerta, qualquer coisa que você falar no futuro, a pessoa vai acreditar, certo? Mas o diabo não prevê o futuro. Ele vai te falar o passado só para ter credibilidade. Então, eu já tenho um negócio comigo, eu já sou outro extremo. Eu fujo dessas coisas. Se Deus quiser falar comigo, ele vai ter que mandar alguém, como já usou a Sayonara para falar comigo uma vez, ela nem deve lembrar, mas é o quê? É no momento que a gente não está sabendo, vem e bate um papo com você, tá? E é uma pessoa, isso, ó, não vem de qualquer um. Não vem uma pessoa, uma pessoa que não anda no caminho do Senhor, uma pessoa assim, não vai fazer isso com você. Então, muito cuidado. Às vezes a gente emocionalmente está fragilizado e você vai atrás para ouvir, eu quero uma palavra de Deus. E ainda tem outro detalhe. Suponhamos que a Sayonara sabe que eu estou doente e ela me ama muito, ela quer que eu cure, que eu me cure. Então, o desejo dela que eu me cure é tão grande e ela sabe que Deus não quer que eu morra cedo, porque eu tenho uma filha, que eu tenho muitos sonhos, que eu tenho muito projeto. Então, na cabeça dela, ela fala: Deus está te falando que você vai ser curado. Então, muitas vezes a pessoa que fala uma bobagem dessa, às vezes ela não é maldade, às vezes é o desejo dela, mas olha o perigo você usar o seu desejo, o que você pensa e botar o nome de Deus. Isso eu acho que é blasfêmia. Blasfêmia é você atribuir a Deus e ao Espírito Santo coisas que não são dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então eu fujo desse povo, tá? Eu fujo. Eu não vou atrás de profecia, porque se começou a procurar muito, sempre vai aparecer alguém espertinho que quer adivinhar suas coisas, sabe? E se fosse para você saber, Deus dava um jeito de você saber, ok? Nossa, nem era para falar tudo isso. Então o que que acontece? Profeta é um dom. Adivinhação é um espírito, tá beleza? Então vamos lá. Aí eu te digo, o que é um falso profeta? Que é a segunda pergunta. O falso profeta é esse, que ele não fala o que ele ouviu de Deus, ele fala muitas vezes para manipular uma situação, ou até não é por maldade, ele fala o desejo dele. Então eu quero que a Sayonara volte para cá e todos os filhos dela venham morar aqui. Eu sei que é isso que ela quer, eu sei que eu quero. Então eu falo, eu emocionada, eu falo, Sayonara, Deus está te falando que você vai ter seus filhos aqui. Mas não foi Deus que falou para mim, é o desejo do meu coração. É pecado. É errado. Aí a Sayonara bate a fé, fica acreditando nisso, depois não acontece, ela fala, Deus mentiu para mim. Mas não foi Deus que falou, foi uma pessoa. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado de ir atrás de profeta, porque existem muitos falsos. E assim, uns são safados, mas a maior parte não é safado. São pessoas imaturas emocionalmente, espiritualmente, e acham que é porque vai ser bom para a Sayonara os filhos dela estarem aqui, vai ser bom para todo mundo, então ela acha que Deus está falando isso. Não, entenderam? Então, o que que é? O falso profeta, você precisa ter cuidado. Por quê? O falso profeta, ele não vai estar lá no centro da macumba. Ele não vai estar lá dentro do templo do Hare Krishna, ele está em volta de você.
Ele vai estar em volta de você. Então, o que diz aqui o versículo 15? Acautelai-vos, quer dizer, tome cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Você sabe o que é roubador? A diferença do ladrão e do roubador? Vou explicar. O ladrão bota uma arma na sua cabeça e te assalta, entra na sua casa, isso é o ladrão, tá? É fácil você identificar o ladrão. O que é um roubador? O roubador é o seguinte, eu trabalho num escritório, tá? E eu tô lá bonitinha, quero ter uma boa índole, mas eu preciso de um papel para fazer o estudo das meninas. Eu pego o papel do meu patrão e uso o papel do meu patrão, você vai pedir para ele. Mas ele não vai achar ruim, porque é só 2 folhas de papel sulfite. Não importa, é seu? Não é. É do seu patrão? Você é roubador, tá? Você tirou alguma coisa que não é do outro, mas de repente é uma coisa que, de repente, se você pedir para o patrão, ele fala assim, não, pode pegar até 3 folhas, entendeu? Então, você vê muito, eu tinha uma amiga que ela tinha mania de quebrar clipes. E ela ficava quebrando clipes. O clipes era dela? Não. O clipes era do patrão. Ela estava destruindo o patrimônio que não é dela. Mas é só um clipes, não importa. Então, gente, é assim. O quanto você precisa roubar para ser um ladrão? O que você precisa roubar para ser um roubador? E aqui fala que o lobo, que o falso profeta é como um lobo, que ele é um roubador. Quer dizer, é sutil e vai bem perto de você, disfarçado de ovelha e tirando de você aquilo que de repente você não vai nem perceber, tá? Que aqui nós vamos colocar que é o quê? Muitas vezes é a sua fé. Porque eu falei para a Sayonara que os 3 filhos dela vão estar aqui, e é isso que ela quer, depois não acontece, ela vai perdendo a fé, porque aos olhos dela foi Deus que falou. Mas foi Deus que falou? Não foi. Então ele roubou a sua fé. Então o falso profeta, por isso que Jesus fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, qual é a diferença entre a ovelha e o lobo? Nós já falamos semana passada, no domingo, que a ovelha é retardada, tá? A Ana não entrou, né, no domingo? Então você não viu, escuta lá, que eu falei sobre o bestunto da ovelha. A ovelha é tudo retardada. E é por isso que a Bíblia compara a gente como ovelha, que nós somos retardados também, tá? A ovelha não consegue nem beber água sozinha. Se o rio tiver com muito barulho, ela tem medo, ela não bebe água, tá? É nesse ponto. Por isso que a gente é comparado com ovelha, que temos que ser bem submissos ao pastor que cuida de nós, ok? A ovelha, ela é submissa. E ela está totalmente à mercê. O lobo se disfarça no meio para comer a ovelha, tá? Então, aqui Jesus fala, os falsos profetas se apresentam no meio, tá? Disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, porque eles roubam a sua fé, tá? E aí, no verso 16, é o 16, pelos frutos conhecereis. Ok. Aí eu vou fazer uma pergunta, que é a pergunta número 5. Mas isso não é julgar? Nós já conversamos sobre julgar, tá? Então, é assim, eu não posso olhar para a cara de alguma de vocês e falar assim, essa figura é uma quenga. Eu vou falar com todos vocês, que vocês conhecem o português, sabem o que é uma quenga em português, né? A fulana é uma quenga. Eu fico rotulando as pessoas, por quê? Porque, de repente, elas usam um botão vermelho, né? Então, não é isso que eu estou falando. Mas pelos frutos você conhece. Uma pessoa, tá? Uma pessoa que vem falar uma profecia para mim. Mas é uma pessoa que eu vejo que ela não é maledicente, ela não entra na minha casa para saber das minhas particularidades e sair contando para os outros. Ela não é uma pessoa que é invejosa, tá? E eu estou falando de mulher porque nós conhecemos muita mulher, tem homem também, mas vamos falar de mulher que é o nosso meio, né? Muita mulher que é invejosa, então ela fala assim, eu quero o marido da Ana. Tá entendendo? Eu não quero ter um marido tão legal como o da Ana. Eu não quero casar com o irmão do marido da Ana, entendeu? Não, eu quero o marido da Ana. Isso é inveja. E isso, muitas vezes, essas pessoas, elas são disfarçadas de santinho, mas têm esses espíritos. Entendeu? Então, pelos frutos você vai conhecer. Uma pessoa que é tranquila, que é de bem com a vida, tem os problemas dela lá, mas não leva nada para ninguém, você vai escutar essa pessoa. Você vai saber. Então, é pelos frutos, pelo comportamento da pessoa, você vê qual é a linha que ela segue. Então, não espere. A Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Não espere de uma pessoa que tem uma vida toda conturbada que ela vai vir te dar uma profecia de Deus. Porque o Espírito Santo usa as pessoas, mas o Espírito Santo, ele usa quem ele quer também, mas em situações extremas. O Espírito Santo não habita num corpo que é depravado.
Então, dificilmente vai vir uma prostituta, uma traficante de órgãos infantis, sei lá, né? Alguma pessoa assim, para te dar uma palavra de Deus. Muito difícil. Pode acontecer em situações extremas, mas é muito difícil. Então, aqui fala, pelos frutos conhecereis. Então, em quem que você vai acreditar? Ah, olha a vida dessa pessoa. Você é uma pessoa que está sempre pedindo dinheiro? Não tem gente que está sempre? Usa a fé de barganha. Ah, é porque eu sou pobre. Uma coisa é eu chegar aqui depois e abrir o meu coração. Não estou livre de acontecer isso, pode acontecer com todo mundo, e falar para vocês, gente, seguinte, hoje eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Isso é uma coisa. Agora, cada vez que eu começo nossa coisa, eu começo a pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro. Depois eu venho com uma profecia assim: eis que te digo, Cássia, você tem que pegar todo o seu salário e entregar para mim? Peraí. E aí? E nós vemos muita gente manipulando isso. E isso não é restrito a uma denominação. Nós vemos isso em todas as denominações, tá? Porque isso não é um problema das denominações das igrejas, isso é um problema do ser humano. E ser humano tem infiltrado em tudo quanto é canto, ok? Então, o que acontece? Diz aqui, no 16, pelos frutos conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, você tem que ver qual é o fruto que está dando. Aí você vai saber se essa pessoa é confiável. Nesse ponto, a gente volta ao Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai pedir conselho para quem? Você vai pedir conselho, você está com problema com o seu marido, você vai pedir conselho para mulher que teve sexo, marido tem cliente, não sei o que, a vida é uma droga? Aí, eu estou quebrada financeiramente, eu vou pedir conselho para uma pessoa que está quebrada, deve as calças, deve no cartão, eu vou pedir conselho financeiro para essa pessoa? Pensa, tá? Aqui não é para julgar, é para você analisar os frutos e ver a integridade dessa pessoa, tá bom? Aí o 17 diz o seguinte: toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. E isso não necessariamente é dizer que maçã é boa e figo é ruim. Uma árvore doente, uma figueira, vamos falar de figo, que adoro figo, tá? Não, adorar é só a Deus, eu gosto intensamente de figo. Então, vamos dizer, melhorou, né? Livrei a minha. O que acontece? Existe uma figueira boa e a figueira má. A figueira boa, os frutos vão ser suculentos, vão ser saudáveis. Uma figueira doente vai dar aqueles frutos mirradinhos que não, entendeu? E é tudo figo. É tudo figo, tá? Então, não necessariamente é uma árvore é boa e a outra ruim. Uma qualidade de árvore. Às vezes, na mesma qualidade, existem boas e ruins. Então, eu estou dizendo, existem amigas, pessoas da mesma igreja que processam a mesma fé, que uma é boa e a outra é ruim. E como você vai saber para você julgar? Não. Pelo fruto você olha. Não, alguma coisa não deu muito certo? Se afasta. Não vai pedir conselho. Vocês sabem que eu gosto de neurociência, né? Doutora Rosana Alves. E ela fala um troço, gente, muito louco. Vocês já ouviram falar? Claro, né? Ai, meu santo não bateu com o dela, né? Isso aí é uma expressão. E ela explicando, ela é cristã, e ela explicando, acho que eu já falei isso aqui para vocês, questão dos cérebros. Os cérebros se comunicam antes das palavras. O cérebro é o seu inconsciente, tá? Então, os cérebros se comunicam. Então, você entra na minha frente, meu primeiro momento, meu cérebro vai se comunicar com o seu e ele vai identificar se tem alguma coisa que não bate. Não é nem se presta ou se não presta. Ele vai identificar se tem afinidade. E aí, o seu consciente fala assim: como que você não foi com a cara dela? Você nem conhece, o seu inconsciente detecta e o seu consciente te cerca. Aí você fica assim, não, é impossível, imagina, é a primeira vez que eu tô vendo a menina, como é que eu já não vou com a cara dela? Não, aí você se força, depois você ganha uma rasteira, tá? Então, preste atenção no a primeira impressão, porque o seu cérebro se comunica. Então, às vezes, se você está na presença do Senhor, você está com um problema e quer saber alguma coisa, tá? Se acerca de pessoas que você sabe que estão no altar. Não abra a sua vida para qualquer um que se diz, né? E depois, o que acontece? É uma pessoa que não está ligada, ela pode tanto falar alguma coisa para estragar a sua vida, e às vezes nem é por maldade, é porque não sabe mesmo. Então, vamos ter cuidado com quem a gente se aproxima. É para julgar? Não. É para amar? É. Mas cuidado para abrir seu coração com quem não pode, com quem não deve,
Existem pessoas que ainda estão num nível de maturidade espiritual muito abaixo do seu, tá? E aí? Como é que é? A vaca foi pro brejo, entendeu? Então, aqui a pergunta 6 diz o seguinte: qual aqui é a estratégia para distinguir o que é bem, o que é bom e o que é mal? Você vai aqui no versículo 18. Não pode a árvore boa produzir bons frutos, a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má pode produzir, tá? Então tá respondido aí, certo? Ok. E agora vem um negócio muito sério, que diz o seguinte, é o 19. Qual é a pergunta é a 8. Qual é a sentença que Jesus dá à árvore que não produz frutos? Aqui nós estamos falando da árvore que produz fruto, mas os frutos são ruins. A árvore que não produz bom fruto é lançada, cortada e lançada ao fogo. Você está querendo ser cortado e lançado ao fogo? Então, você tem que produzir bons frutos. Aí, produzir bom fruto é levar, pregar o evangelho para 400 mil pessoas e abrir uma igreja e virar pastora da minha igreja. Não, bom fruto é o quê? É o seu dia a dia, você ser luz. Você ser representante do reino de Deus aqui na terra. Isso é um bom fruto. Então, eu digo, a Sayonara com as amigas dela, vendendo Mary Kay, ela pode dar bom fruto, sem abrir uma Bíblia, nem orar pelas pessoas. A Ana está criando 2 pessoas ali, 2 jovens, ela está criando 2 homens de Deus ali. O fruto dela, ela vai deixar um legado nessas crianças. A Cássia, eu conheço o trabalho da Cássia, é doida, tá? Que nem eu, tudo bem. Mas eu sei o fruto que ela tá deixando. Então, gente, o que acontece? A árvore que não produz fruto tem que ser cortada e lançada no fogo. E eu vou contar uma história para vocês. Vocês sabem a Isabel, né? A Isabel, aquela missionária, aquela de corpo. Então, a Isabel põe lá, eu fico sabendo pela Cléia, que a Isabel tinha pé de figo na casa dela. E eu amo figo, né? E não achei um figo que preste para eu comer esse ano aqui. E aí eu liguei para ela, ela falou assim: eu tenho, mas ela tá doente, né? Aí vem buscar. Depois meu marido acabou não indo buscar. Aí eu falei para ela assim: então, eu sou que nem Jesus, eu gosto tanto de figo, que Jesus gostava tanto de figo que uma vez ele estava caminhando e viu uma figueira que não tinha fruto. E ele chegou, ele estava com os discípulos. O que ele falou? Foi procurar figo, não tinha, só tinha folha. Ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Esse homem gostava de figo, hein, gente? Porque eu não achou figo na figueira. E isso, na verdade, não é porque ele queria figo, ele estava dando uma lição para os seus discípulos, tá? Não dá fruto, não serve para nada, a não ser para fazer fogueira. Então, o que Jesus está falando aqui? Tá? A sentença que Jesus dá à árvore que não produz frutos ou que produz maus frutos, só serve para atrapalhar o reino. São os falsos profetas, tá bom? Aí vem. Assim, pois, pelos frutos conhecereis. Entendido essa parte? Ok. Porém, aí vem. Verso 21. De acordo com o verso 21, qual é o requisito para entrar no céu? O verso 21 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então vamos lá. Basta você botar uma roupinha de santo e orar a Deus e você vai ser salvo? Se você não faz a vontade dele? Não. E como você vai fazer a vontade dele? Se você conhecer. E como você vai conhecer? Estudando a palavra. É isso que nós estamos fazendo. E aí tem muito mais coisa, porque é você estudar e pôr em prática, não ser somente ouvintes da palavra. Porque tem muita gente, Jô Soares conhece a Bíblia melhor que todas nós juntas. Ele conhece aqui. Mas ele põe em prática? Não, ele conhece como uma simples literatura. Isso surte fruto? Não. Tudo bem que um dia cai a ficha, né? Um dia o Espírito Santo dá um prim, pronto, né? Tem um insight, faz um download rápido e tudo bem. Então, o que acontece? No 22, aqui está falando, muitos naquele dia, qual é aquele dia? É o dia do juízo, né? O dia do, o que fala? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em seu nome, quer dizer, não é macumbeiro, não é nada, não é o pessoal da concorrência. Nós não profetizamos em seu nome, em teu nome, em nome de Jesus, não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Existem milagreiros, profetas que não são salvos.
usam o nome de Deus e não são salvos. Uai, mas o fulano tem uma palavra tão bendita porque ele orou por mim, eu levantei da cama e fui andar. Você acha que esse cara é salvo? Por que aconteceu o milagre? Porque Deus ama o doente. Mas aquele cara, se ele não segue os ensinos de Jesus, ele não vai entrar. Por isso que eu digo que nós vamos ter muita surpresa lá. Tem muita gente que você pensa que vai, tá, e não vai, e muita gente que você pensa que não vai, vai, tá? Mas eu não tô nem aí com os outros, eu tenho que cuidar da minha. Então, olha só, eu vou ler de novo esse texto porque é muito sério. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Quer dizer, eles vão estar apresentando diante do Senhor o currículo dele, tudo o que fez. Ok, foi santinho, fez tudo certinho, mas se não fizer a vontade do Senhor, não vai entrar, tá? E aí o 23 diz, olha o que o 23 diz. Então, lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que peso que tem os falsos profetas aqui, tá? Isso eu tô dizendo, não é para você pegar e começar a julgar eles, tá? Mas você não deixar se enredar por causa deles, porque o destino tá aqui. Quem não faz a vontade do Senhor, quem não tem fruto. Então, é assim, mas eu fui na igreja tal, que eu vou na igreja tal, porque ela tem cura, ela tem prosperidade. Ok, você pode ir, tudo bem. Tá seguindo a palavra? Não, filha. Não é, não é. Isso é fazer a vontade do Senhor? Não é. E qual é o fim? Voltando aqui no versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada a um fogo. Então, é muito melhor nós estarmos aqui, tá? Cada uma no seu ministério. Você sabe para que você foi chamada, você está aprendendo, você vê no dia a dia o que é que você tem que estar fazendo. É muito mais legal você estar envolvido com isso do que ir procurando grandes coisas e negócio de milagre só para chamar atenção. É aquilo que nós vimos lá, daquele que ora gritando no canto da praça, não sei o quê. Esse aqui é o quê? Já tem a recompensa dos homens, que é todo mundo te aplaudindo. Mas Deus não ouviu, não está nessa. Tá? Então, a história do show. Então, o que é? No verso 23, a sentença é muito pesada. Nunca mais vos conheci, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com quem, voltando lá ao Salmo 1º, com quem você está indo pedir conselho, para quem você está deixando botar a mão na sua cabeça, tá? Você vai ter que ver os frutos. Não é para julgar, mas é para ver os frutos, reconhecer os frutos dessa pessoa. Uma pessoa que você nem conhece, Deus pode usar até uma mula para te abençoar. Ok, ele vai. Mas você vai deixar qualquer um botar a mão na sua cabeça? Você vai deixar qualquer um falar qualquer coisa e trilhar a sua vida atrás de uma palavra de uma pessoa que falou e que de repente é confiável por inocência, porque você está fragilizado, você vai ouvir e não veio de Deus? Vai se dar mal. Vai se dar mal. Então, uma profecia que vem na sua vida, ela vem para comprovar alguma coisa que já tem. Ou então, às vezes, você ouve uma profecia que você nem ouviu. Nunca pensou nisso. Fica quieto e espera. Um dia vai vir a confirmação daquilo. Isso também é válido, tá? Mas não vai trilhar a sua vida por causa de um cara que chega para você e fala assim: Deus mandou te dizer que é para você vender tudo que você tem e vir e entregar na igreja e ir morar num albergue. Esquece, filho. Deus já mandou muita gente pegar e abre sua carteira e oferta tudo isso para tal pessoa. Isso acontece, mas é Deus falando, não é uma outra pessoa. E até às vezes usa uma pessoa, mas vai ver os frutos. Então, cuidado de andar atrás. Muitas vezes a gente vai atrás de cartomante gospel. Cartomante gospel são as profetadas. Nós temos que ter cuidado com isso. E aonde estão? Estão no meio da rua? Não, estão no nosso meio, estão no meio das igrejas, usando a palavra, sabe a Bíblia, então a gente acredita. Adivinhou o passado, então tudo que falar no presente você vai acreditar, porque ela adivinhou o seu passado. Então, profecia é dom, adivinhação é espírito. Tá? Então, é muito cuidadoso isso aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. É o próprio Jesus nos ensinando a ter cuidado, tá? Então, existe a gente usa, né, a palavra profetada, que é uma profecia que veio da pessoa.
né? Que uma pessoa falou, achou e saiu falando. E eu volto a reafirmar: muitas vezes a pessoa que faz isso não é uma pessoa má, ela não está com o intuito, sabe, de prejudicar você. Às vezes é um amor que ela tem tão grande por você e ela está tão movida emocionalmente que no desejo de que aconteça alguma coisa para você e que ela fala. Tá? E ela fala, e muitas vezes não é do Senhor. Eu usei o exemplo da Sayonara, que é para a gente, e dá para entender muito bem isso, tá? Então, cuidado com quem você deixa pôr a mão na sua cabeça, com quem você deixa vai trilhar a sua vida. O diabo, ele conhece o passado, mas ele não adivinha o futuro, tá? Então, a vida da gente muda muito, mas Deus nunca perdeu o controle. Ele nos ama. Se você estiver firme na palavra, você não vai ser iludido. Você pede para Deus. Gente, quantas vezes alguma pessoa fala um negócio para você, você fala assim, isso não tem nada a ver. Sabe? Às vezes você não escuta. Já aconteceu comigo de ouvir umas coisas e eu não escutei. Depois vieram me falar, você viu o que falaram de você? Eu falei, nossa, não, porque eu estava em outra frequência. Então o Espírito Santo me poupou de ter que ouvir aquilo. Sabe, tapou o meu ouvido para eu não ouvir uma bobagem. E de repente ia ser muito prejudicial para mim. A mulher estava dizendo que minha filha ia morrer, ficar anos numa cama, ia morrer doente, não sei o quê, não ia chegar a ter 15 anos, umas coisas assim ridículas. E o Espírito Santo me protegeu, tá? Eu não escutei ela falando isso, e todo mundo escutou. Então, o que acontece? Quando você está ligada no Senhor, você sabe que a palavra dele está aqui, ou, vamos ser modernos, aqui, às vezes a palavra está aqui, mas não importa. E é o que eu digo sempre para Rê: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você tiver, por isso que eu pego sempre os mesmos versículos e eu falo muito dos mesmos versículos, porque a gente tem que ter gravado aqui, porque no momento você não vai ter uma Bíblia para correr. Você tem que saber o que é. No momento de uma adversidade, você tem que saber a promessa que você tem de Deus na sua vida. No momento do problema, você tem que saber o que Deus fala sobre essa situação. Entendeu? Até onde você pode confiar, até onde você pode acreditar. E eu tenho uma característica: eu sou retardada. E eu falo para Deus que eu sou retardada. Então é assim: o senhor tem que desenhar. Não adianta falar superficialmente para mim que eu não vou entender. Tem que desenhar para mim. E confirmação, então é assim: se Deus tiver que falar comigo, vai usar a Cássia para falar, a Tereza vai ligar para mim e vai falar, depois a Ana vai falar, e aí a Sayonara vai falar, e assim é que vai. Entendeu? E assim é que vai, porque senão eu tenho muito medo. E aqui Jesus fala para você se acautelar dos lobos que estão infiltrados, tá? E isso é muito bom, é muito confortável. Você ouvir 2, 3 palavras que vêm confirmar um desejo do seu coração, aí você começa a acreditar em tudo. Cuidado, cuidado. Então, Jesus fala aqui no final do Sermão do Monte, gente, ele falou 2 capítulos inteiros, ele ensinando, dando diretriz em textos curtos, que se a gente só basear a nossa vida por esse ensinamento desses 2 capítulos, você vai ser mais do que bem-aventurado, tá? E o penúltimo, ele vai falar dos falsos profetas, tá? Então, por quê? Vamos dizer que isso é quase o resumo da obra, tá? E aí, na quinta-feira que vem, nós vamos falar dos 2 fundamentos, que aí é o resumo mesmo, é a assinatura, tá? A cerejinha do bolo, né? Não é para as boleiras, né, Cássia? Vai ser a cerejinha do bolo. Então, meninas, o que eu quero deixar claro com vocês é isso. Primeiro, o que é um profeta, o que é um adivinho. Até que ponto vale a pena você ir atrás, procurando, quando você tiver, sabe? Estão falando que tem uma mulher lá, que ela ora e fala as coisas para você. Gente, isso é cartomante gospel, tá? Você ir atrás, quando Deus quer falar com você, ele manda, te fala através até de uma canção, de um louvor. Ele manda a Sayonara na sua casa vender Mary Kay e ela vai acabar falando para você. Porque você está pedindo para Deus falar com você. E vai usar uma pessoa que está alinhada com o Espírito Santo. Ele pode usar? Balaão, Deus teve que usar uma mula para falar com Balaão. Imagine ele andando em a mula falando com ele. Mas isso é um caso extremo. Nós temos pessoas mais habilitadas ao nosso redor do que uma mula. Então, não vamos atrás de pessoas não confiáveis. Aí, como que eu vou saber que é confiável? Pelos frutos. Ver a conduta daquela pessoa. Sabe, é uma pessoa que tem uma vida, não tem uma vida muito regrada, não vai dar bola porque ela está falando, porque onde ela está, ela vai levar você. Entendeu? E às vezes não é maldade, gente. Então, não é que eu estou defendendo, não, mas às vezes
É imaturidade e é o amor demais que a pessoa tem por você que vai fazer ela te falar alguma coisa. E muitas vezes não é a palavra do Senhor. Porque Deus fala coisas boas, mas Deus dá dura também. Deus muitas vezes mandou o profeta mandar falar que ia matar. Tá? Então, existe essas coisas, porque Deus ama e Deus prioriza muito mais a alma do que o corpo, tá? Então, o que acontece? O coração do homem é enganoso. Então, esse negócio de dia de aniversário, ai, que Deus satisfaça todos os desejos do coração. Não, pelo amor de Deus, não fala isso, porque o meu coração é enganoso. Hoje ele quer um negócio, amanhã ele quer outro. Eu quero que Deus satisfaça o desejo dele na minha vida, mesmo que hoje eu não entenda. Então, quando você tiver dúvida, vai buscar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nunca um filho ficou sem resposta. Se você for perguntar, ele vai te responder. Ele não vai deixar você na mão. Então é preferível você procurar ele do que você ir procurar uma. Deixa eu só desligar aqui. É muito mais fácil você procurar uma pessoa que está perto de você porque você está vendo, mas busque a Deus primeiro. Busque a Deus e peça orientação e ele vai te responder. E ele vai te responder. O salmista diz: nunca vi um filho ficar sem resposta. E é nisso que eu creio. Amém, meninas? Hum?